Então, pessoal, olha a situação do Brasil agora. Não se desenvolveu belicamente, apesar de termos números superiores, acho que o dobro do exército da Venezuela. Nós não nos desenvolvemos belicamente para uma guerra. Olha o que acontece quando um país deixa de lado a tecnologia, né, o fortalecimento das Forças Armadas, e quando um país não tem uma estrutura de proteção. Por exemplo, o Japão ele não tem mais questões de arma nuclear, não tem essas coisas, mas tem a proteção dos Estados Unidos. Então, olha que situação terrível. Nós estamos numa situação em que os americanos devem estar felizes da vida com esse acontecimento, tá? Por quê? Tudo isso começa lá no BRICS, começa na reunião entre Rússia, Índia, China e África do Sul, tentando se desvencilhar, e isso tem que acontecer, de se soltar das amarras do dólar americano. Então, tipo assim, é muito conveniente essa guerra para os Estados Unidos, e a Venezuela agora está tentando ver que achar alguma forma, né, alguma forma de arrumar encrenca com o Brasil, vai encontrar. Todo mundo que procurou alguma coisa contra o Brasil sempre achou o que merecia, porque o Brasil está numa condição de proteção, né, de Essequibo. Se nosso território não estivesse ali protegendo Essequibo, a Venezuela poderia entrar lá e fazer as suas barbaridades, só que enfrentaria um inimigo maior, que seria os Estados Unidos, né? Então, tipo assim, quando você tem dois caras para você brigar, você vai escolher o mais fraco. É isso que está acontecendo aqui agora. Só que é agora que as Forças Armadas do Brasil vão mostrar a sua força. Que eu creio, Deus está com o Brasil, Deus está com essa nação, tá? Só que nós vamos ter baques na economia se essa guerra acontecer. Eu, particularmente, não acreditaria que o Maduro seria capaz, mas tem doido para tudo nessa vida, tem louco para tudo. E como eu falo, não é porque um país tem outros países ao redor que nunca vai acontecer uma guerra, que a gente vai afrouxar o nosso poderio bélico. Eu acho que depois desse desenrolar aqui, eu acho que o Brasil vai pensar duas vezes nessa questão de poderio bélico. Ou não vai achar conveniente, né, levantar esse poder. Porque a gente tem duas questões aqui no Brasil. Já tivemos golpe militar aqui no Brasil. Então a política não quer dar muita força para os militares, para que eles não tenham força suficiente para tomar o país, né? Porque talvez não tenham pessoas de confiança. Quando a gente vê um monte de coisas sendo compradas pelas Forças Armadas aí, Viagra, né? A bagunça parece até que é como se deixa esses caras satisfeitos, que eles não vão implicar na questão política. Eles já estão vivendo bem, é como se fosse assim. Então, assim, a gente não tem um governo militar, um governo militar. A gente não tem uma questão militar, né? Até porque hoje em dia o maior cargo é o ministro da Guerra, que já está dentro da política, né? A gente não tem umas Forças Armadas como outras nações têm, submissas de fato, totalmente de fato, às leis do país. Porque em outras nações como a Rússia, aí, se o militar mijar fora da caixinha, ele é banido. Aqui no Brasil não, os caras fazem apoio político sem nenhum medo de perder o seu cargo, porque sabe que os processos no Brasil são demorados e às vezes nem vão à frente. Os caras fazem campanha política na cara dura, sabendo que não pode, porque isso é uma afronta, isso fere os conceitos, né, das nossas leis, né, dos estatutos do nosso país, né. Então, tipo, que você tem esse tipo de babaquice que acontece aqui no Brasil. E agora, por isso, a força bélica não se desenvolveu no país. E o Brasil tem todas as condições de ter tecnologias muito avançadas. Você vê a Embraer com seus aviões aí, ó, um dos melhores do mundo aí. Tecnologia incrível, criada pelo Brasil. Então o brasileiro, ele é, sim, inteligente, ele é esforçado. Só que quando você não tem material, o que acontece? Esses profissionais acabam saindo do Brasil
para poder gerar esse conhecimento em outro país. Porque lá é valorizado a sua mão de obra. Aqui não tem espaço e não é valorizada a mão de obra. E olha a situação. A gente perder para a Venezuela, a gente perde nem no futebol para a Venezuela, vai perder numa guerra. Olha que situação. Então o Brasil viu a Venezuela se desenvolvendo como o sexto país em maior desenvolvimento da América do Sul em questões bélicas, né? Vimos esse desenvolvimento. Quando você vê um país se estruturando belicamente, é porque ele já está querendo fazer alguma coisa. Como aconteceu com a Rússia. A Rússia se estruturou economicamente para não ficar dependente de outros países, se estruturou por uma guerra. E essa questão de Essequibo já tem mais de 200 anos. Então, uma hora ou outra ia acontecer isso, né? Só que isso não é ensinado nas escolas, isso não é debatido entre a gente. E isso cai como uma bomba em cima da gente. Tipo assim, informações que a gente nem sabia. Sei lá o que é Essequibo, nem sabia. Porque quando chega nas nossas escolas, ao invés de estudar essas questões aqui dos países que são nossos vizinhos, eles vão estudar outras coisas. A literatura de outro país, as condições econômicas de outro país, quando no nosso país a gente não estuda a política. Se você perguntar a muitas pessoas o que foi a ditadura na escola, a criança não conhece. A história do Brasil é pouco ensinada aqui. Não sabe quem foi o primeiro presidente, ali, o José Sarney, após o desenrolar militar. Não sabe quem foi João Goulart. Essas coisas eu nem aprendi na escola, eu aprendi na internet. E por outro lado, nós temos uma sociedade atual desinteressada nessas informações, que vão ser possivelmente manipuladas, né? Jogadas em guerras aí como bucha de canhão, tá? Porque tem desinformações, tem gente que acha que guerra é uma coisa muito fácil. Chega lá, não, vou lá, vou mostrar tudo lá e vou voltar, vou receber uma medalha, vou ter um dinheiro bom. Nada, tu vai ficar lá. Se bobear, tu vai ficar lá. Por quê? Porque não tem entendimento de que é um sofrimento de guerra. A gente vê guerras só fora do Brasil. Agora a gente está começando a ver as coisas dentro do Brasil. Agora que a gente talvez comece a ver o sofrimento das famílias. O que acontece lá na faixa de Gaza, o que está acontecendo lá na Ucrânia. Agora que a gente vai entender, talvez, esse sofrimento. Eu não creio que isso vai desenrolar muito, né? Só que a gente está numa condição assim, estranha, tá? Porque a gente faz parte do continente americano, né? E a gente é conectado com a Rússia. Porque com os americanos, cara, os americanos aqui no Brasil financiaram a ditadura. Eles, toda vez que tem alguma questão de petróleo, eles querem se dar bem aqui. A Petrobras já não está tendo mais aquele lucro acima das porcentagens, até porque nosso governo atual busca mais a questão correta, né? Do diesel mais baixo, melhorando a condição de vida de um país. Então, melhorando a situação da população brasileira, melhorando essa situação, a mão de obra começa a ficar mais cara. Então, essas empresas internacionais aqui no Brasil têm que pagar mais caro, isso eles não querem. Começa a se desenvolver uma sociedade. Quando você desenvolve uma sociedade, o intelecto de uma sociedade, ela fica mais inteligente, ela fica mais exigente dos seus direitos, ela não se torna mão de obra barata, né? Ela se desenvolve. Desenvolvendo a sociedade, desenvolve-se um país. Desenvolvendo-se um país, ele se torna um país de primeiro mundo. E aí isso começa a mexer com os outros países que são países já desenvolvidos. Essa é a pura da realidade. Por quê? Quando você cresce aqui como um país desenvolvido, você passa a ser concorrente nos negócios, e eles querem manter a gente debaixo dos pés deles, na caixinha. A gente não pode ameaçar o dólar, tá? Eles não querem que a gente ameace as grandes potências, as grandes nações. Eles não querem que a gente seja essa ameaça. Ao mesmo tempo, o Brasil agora tem que se posicionar em pensar o seguinte: temos que desenvolver, primeiramente, uma ética militar muito mais forte, tá? Essa palhaçada de nego ficar postando coisas de soldado rebolando, isso tem que acabar, cara. Isso tem que acabar. Até em Israel tem isso daí, soldado dançando. Mano, militarismo é coisa séria. Se trata de guerra, se trata de defender vidas.
tem que acabar com essas bobeiras. Tudo bem que lá nas Forças Armadas, lá dentro do quartel, tenham brincadeiras, mas que isso não seja externado. Entende? Ninguém é um robô, não. Mas que isso não venha o cara filmar e trazer para cá para fora, que é vergonhoso. Porque vocês estão aí se preparando para guerras, se preparando para defender a nação, e a postura tem que ser mais séria. Para quê? Para que essa visão internacional da postura de um soldado brasileiro seja uma coisa importante. Você vê como é que se posiciona lá os soldados lá, da rainha lá da Inglaterra. Como é que eles se posicionam? Com seriedade, né? Não aceitam ser desrespeitados. Desrespeitar eles, tu leva uma chapuletada. Então tem que ter esse tipo de coisa para que as pessoas olhem para o Brasil. Ó, esse exército ele é concentrado, esse exército ele é forte. Aí você vai lá, é militar envolvido com isso, é militar envolvido com aquilo. Ter erros a gente sempre vai ter, mas tem que ter aquela questão assim: fez a coisa errada, vai ser punido. Aqui no Brasil não aceitamos isso, tá? De não ter punição. E agora nós estamos aqui defendendo a nossa área. Nós não somos os agressores. Lembrando disso, o Brasil não é um agressor. O presidente Lula não tem culpa de nada do que está acontecendo aqui, tá? Talvez se o Lula fosse inimigo do Maduro, isso teria acontecido até antes. Mas você não tem que ser inimigo de uma outra nação, até porque a outra nação não só existe o Maduro, tem população ali que precisa de ser abençoada. Se fosse assim, a gente nem faria comércio com a Argentina, né? O Brasil ia fazer um gasoduto na Argentina, nem sei se vai mais, né? Com o auxílio do BNDES, que é para isso mesmo. O Brasil ia vender serviços junto com esse acordo, ia usufruir também dessa conquista, dessa criação do gás, né? E ia trazer benefícios para o país. Só que eu nem sei, com esse Milei, esse doidão aí, nem sei se dá para se fazer um acordo, porque é uma pessoa que você não consegue ter confiança. O governo atual, o Lula tinha confiança, quer dizer, um atraso para aquele país, um atraso para aquelas pessoas. E agora com a Venezuela, esse tipo de situação vai romper de vez os laços da Venezuela com o Brasil. Esse rompimento que ele buscou. Agora, nossas estruturas militares vão ter que crescer, principalmente nas fronteiras. Vamos virar aqui, não inimigos, mas vão virar adversários, né? Não inimigos declarados, mas vão virar opositores. Então, tipo que o Brasil continuará aceitando pessoas refugiadas. E tem gente que reclama disso. O cara vem de outra nação fugindo, desesperado, vem para o Brasil, recebe a acolhida. Eu acho que é um dos únicos países que fazem isso. Você olha lá para os ucranianos, né? Quando eles foram recebidos não lembro qual foi a nação, foram recebidos bem, o governo foi lá, financiou as famílias que iam abrigar eles. Mas quando veio o povo lá da África, né, do continente africano, nos navios, eles impediram. Por quê? Porque esses são pobres. Eles não queriam pobres. Os ucranianos não, gente formada, né? Gente que já tinha dinheiro, né? Já ainda tem dinheiro no banco. Eles recebem bem, mas quando isso foi vergonhoso. Quando foram o pessoal do continente africano, ficaram barrados, muitos morreram nos navios. Então você vê, tem países que não recebem ninguém. Já o Brasil tem uma política de fronteiras aberta, de ajuda a um país humano. E isso, diante do cenário internacional, a visão do Brasil diante do cenário internacional é muito grande. Ferir a economia do Brasil vai fazer com que muitas economias do mundo se quebrem. O Brasil ele é o primeiro lugar em exportação em várias coisas. E tem gente achando que vai se aproveitar dessa coisa, né? Achando que vai se aproveitar, porque numa guerra aqui as produções param, trava-se tudo. E o Brasil tem muitos parceiros econômicos. Então, a gente está chegando num momento em que eu sempre falei que o BRICS tem que se tornar uma espécie de OTAN. Não pode ser só uma parceria comercial, porque nós estamos em época de guerra. Tem que ser uma espécie de acordo mútuo de proteção, de troca de ajuda de armas, né? De ajuda, de troca de informação, de inteligência em questão de desenvolvimento. Desenvolve um tanque, vem aqui, todos os componentes, todos os integrantes do BRICS
vão trazer os seus melhores especialistas para desenvolver um tanque, o melhor tanque. Você vai olhar para o melhor tanque que tem lá, os Estados Unidos, o russo. A gente vai desenvolver um melhor aqui. Ou a gente vai desenvolver um compatível que vai bater de frente. Por quê? Porque a gente tem que estruturar nos dias de hoje. Já era para ter, ó. Você nunca pode deixar um exército virar a sucata que está virando no Brasil. Agora, em questão de inteligência de mata, inteligência de guerra, a Venezuela é superior. Eu não acredito. Eu acredito que o Brasil seja muito mais superior. Porque em entendimento de floresta, nós temos uma vasta floresta, temos a Amazônia. Quando você tem uma instrução militar, os soldados sabem tudo que pode comer ali. Eles sabem lidar com os animais ali silvestres. E eu vou te falar, a Venezuela eu não sei se sabe tanto. Eles têm também as florestas dele, mas não sei se sabe tanto como o Brasil. Em superioridade nós temos 300 mil soldados. Então numa guerra mano a mano vai ser difícil para a Venezuela. Vai ser difícil de invadir, achando que vai invadir por terra assim, vai ser difícil. Agora, vamos ver aí as forças aéreas, as forças navais, né? Vamos ver. A força naval venezuelana, eles têm 2 submarinos. Eles têm 25 navios lá e eles não têm tanta coisa não. Eu acho que a superioridade deles maior é no ar. Eu acho que eles têm aviões melhores que o do Brasil, só que não tem o quantitativo maior. Agora, um avião na mão de um pé rapado que não sabe pilotar bem, não adianta. Você pega um piloto aí bom, um avião às vezes um pouquinho inferior, consegue detonar, irmão. Isso aí é jamais questão de habilidade, né? É lógico que um avião bom é muito superior, mas dar na mão de uma criança também não adianta. Então vamos ver no que vai dar isso daí, cara. Vamos ver no que vai dar isso daí. E se prepare os reservistas, hein? Vamos começar a ser chamado. Vamos começar a ser chamado. E é isso que pode acontecer. É isso que pode acontecer na estrutura do Brasil.